e casou-se com ela, e introduziu idolatria em Israel, exatamente no tempo mais tenebroso de Israel, Idade das Trevas. Agora descobrimos que eles saíram dali com uma base de bronze e prosseguindo e finalmente mornos, seguindo até que Deus os vomitou de sua boca e aceitou os gentios. E agora descobrimos que eles começaram na primeira era da igreja de Éfeso, no princípio, na era da igreja. A próxima era da igreja começou a esfriar-se e ficou morna. Prosseguiram e a Idade das Trevas. E exatamente como aquele dia. Acabe casando-se com uma idólatra, Jezabel, e introduziu idolatria em Israel. Então o protestantismo se casou com o romanismo, catolicismo, e introduziu a idolatria na igreja. Saiu através de Martinho Lutero, prosseguiu através de João Wesley, até os pentecostais, e saiu até mesmo vomitado da boca de Deus. E Deus se volta aos judeus novamente, simplesmente tão perfeito. Agora sei que vocês dizem agora, eu sou um tipologista. É isso mesmo, porque eu sei de uma coisa. Se estou indo na direção de minha sombra e vejo qual é a aparência de minha sombra, tenho alguma compreensão de como me pareço. Se sou uma besta de 4 pés, ou um pássaro emplumado, ou o que quer que seja, isto dará a sombra. E o Antigo Testamento foi uma sombra do Novo. Vimos isto na noite passada, em Apocalipse 12, a mulher com a lei sob seus pés, a lua e o sol sobre sua cabeça, e um tipo. Como todas aquelas coisas, Hebreus capítulo 11 nos diz, eram todas tipos e sombras. Creio, Hebreus 12 diz, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora, vimos aquelas coisas. Então, na noite passada, nós apanhamos aqui atrás para descobrir, ou anteontem à noite, descobrimos então que a primeira igreja, como ela começou, ela foi inaugurada e começou no dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado sobre crentes. E vimos a reação destes crentes, e como isto atuou sobre eles, e o que eles fizeram, e os sinais e maravilhas que o seguiram. Então descobrimos que, no encerramento daquela era da igreja, cerca de 300 anos após, eles deram origem a uma heresia entre eles, chamada a doutrina dos Nicolaítas. Então descobrimos que eram obras, para começar. Na era da igreja seguinte, tornou-se uma doutrina, e então tornou-se uma perseguição na Idade das Trevas. Então saiu do outro lado por aqui, e descobrimos que saiu da casca com as igrejas protestantes que saíram. Então nós retornamos novamente, e descobrimos como todos os mornos estão por aqui no final da era, neste lado. Como que isto tudo se esfria, exatamente como aconteceu sob os judeus, assim está acontecendo sob os gentios, esfriando à medida em que está indo nesta direção, a sombra obscurecendo, exatamente como foi nos dias de Wesley, e mencionamos isso a noite passada, e Lutero. Que grande reavivamento vocês tiveram, mas na etapa seguinte começou a esfriar. Na etapa seguinte ficou mais frio. E agora isto é somente um monte de credos e formas. É tudo o que há nisto, estão vendo? E é assim que tem sido o tempo todo. Assim então nós o ensinamos, agora com atenção, agora, ouçam, de modo que não deixem de se recordar. Não estou condenando os católicos e não estou condenando os protestantes, porque de ambos e todos eles procede a semente de Deus por eleição. Aqueles que são ordenados para a vida verão isto e caminharão nisto. Aqueles que não podem ver caminham em trevas. Isso é com Deus. Deus faz isto. Ele jurou e prometeu a Abraão que ele o salvaria e sua semente. Agora, se vocês têm a semente de Abraão, vocês têm vida eterna. Isso é tudo. E vocês são herdeiros de acordo com a promessa. E isso é tudo por graça e por eleição de Deus. Agora notem nisto aqui.
Eu sou algumas vezes, simplesmente, quem sabe se eu pregasse mais ou ensinasse mais. Faz anos, esta é a primeira reunião de ensino que estou tendo após cerca de 8 anos. Isso está um pouquinho, talvez um pouco enferrujado nisto em certos lugares. A qualquer tempo em que você esteja, faça-me qualquer pergunta que queira. Deposite-a na plataforma ou no púlpito e estarei alegre em recebê-la. Agora note, mas tudo o que sei disto nunca o aprendi de homem algum através de seminário. Orei até que tive revelação disto e teve que se enquadrar com a palavra de Deus. No Antigo Testamento, eles tinham 3 maneiras de conhecer uma mensagem. A primeira maneira, como eles saberiam, era se estava escrito na lei. A coisa seguinte era um profeta, ou a coisa seguinte era o Urim Tumim. Agora, qualquer mestre sabe o que o Urim Tumim era. Era uma luz que lampejava sobre o peitoral de Arão, o qual eles tinham pendurado no templo. Agora, se um profeta profetizava e a luz não lampejava sobre o Urim Tumim, isto estava errado. Aquela era uma divina resposta de Deus. Isto está errado. Então, se um sonhador tinha um sonho e não lampejava sobre o Urim Tumim, isto estava errado. Agora, o Urim Tumim foi eliminado nesse sentido, mas este é o Urim Tumim de Deus agora. A Bíblia, se um profeta, ou um sonhador, ou o que quer que seja, ou um mestre, não baseou sua teoria exatamente no assim diz o Senhor, não creio nisto. Veja, tem que vir bem aqui, de Gênesis a Apocalipse. Não apenas em um lugar. Tem que vir por toda a Bíblia e exatamente conectar isto. Sim, Senhor, tem que encaixar-se com o resto disto e enganchar tudo isto. Se você não o faz, você poderia tomar uma coisa e dizer que isso é o purgatório e pregar catolicismo a partir da Bíblia. Mas tem que se encaixar completamente de Gênesis a Apocalipse, tornar o quadro claro. Isso mesmo. E o Espírito Santo é aquele que revela esta fotografia para você, se você simplesmente deixá-lo fazer isto. Ele o guiará a toda a luz. A Bíblia diz assim, Jesus disse que ele o faria. Agora note como, novamente, agora vemos o que eles fizeram lá. Então, depois de certo tempo, eles tiveram uma doutrina. Eles tiveram a perseguição, eles saíram. E então descobrimos que neste dia agora, que a Bíblia prediz que haveria um tempo quando os homens receberiam uma marca. E uma marca da besta. Toda vez que alguma coisinha se levantava no campo, todos diziam, essa é a marca da besta. Quanto à antiga, eu tinha acabado de ser ordenado na Igreja Batista quando ouvi acerca da NRA. Bem, todos diziam, essa é a marca da besta. E então, qualquer coisa que começa no decorrer do tempo, isto é a marca da besta. E agora eles dizem, aqui vem a Rússia, comunismo, é a marca da besta. Mas é mentira. Isto não é a marca da besta. A Bíblia diz o que a marca da besta é. A marca da besta não é nenhum grande levante antirreligioso e antinação assim. Comunismo não é Rússia. Comunismo é um espírito. É tudo. Nós não temos que nos preocupar com a Rússia. Nossa própria podridão é o que nos está matando. O comunismo está se movendo bem aqui entre nossas igrejas e tudo mais. Vocês sabem disso. Em nossas escolas, em nossos lares, em todos os lugares, em nossa nação. A coisa toda está simplesmente comida de vermes. O sabiá bicando a maçã não a danifica. É o verme no miolo que arruína a maçã. Isso é o que é. É simplesmente a podridão entre nós mesmos. Indo em frente e chamando-nos a nós mesmos de cristãos e atuando como o mundo. E vestindo-nos como o mundo, e participando do mundo, e chamando a nós mesmos, o mundo está saturado de tal coisa. E não somente o mundo, muitos cristãos estão também. Sim, tenho sempre dito, Deus conceda o dia quando os homens serão o que eles devem ser. Se eu fosse contra ele, eu diria que sou contra ele. Eu seria contra ele em tudo quanto pudesse. Mas sou a favor dele. Eu o amo e creio nele. E minha vida está em suas mãos para fazer com ela o que quer que ele queira. Porque eu creio que o cristianismo é a verdade. Isso mesmo.
creio que é a verdade. Ao viajar pelo mundo e procurando isso em diferentes ismos, e assim por diante, todos os seus fundadores estão mortos e postos nos sepulcros, e eles têm teologia. É mais ou menos o quanto a igreja cristã segue com isto, todavia. Mas aqueles que conhecem ao seu Deus farão proezas. E o poder do Jesus Cristo ressuscitado vive no homem. Isso mesmo, ele não está morto, ele ressuscitou. Eu estarei convosco, mesmo em vós, e as coisas que eu faço, vós também as fareis. Sim, Senhor. Então o mundo olha para fora e diz: fanatismo. Vocês viram de onde nós o tomamos a noite passada, com a ajuda de Deus. Agora, descobrimos que a primeira coisa que alguma vez se levantou para formar qualquer forma da besta, em absoluto, ou a besta, significa um poder. Estudamos todos os símbolos e tudo na noite passada para provar que a besta era um poder. E ela não saiu da Rússia, saiu de Roma. Isso mesmo.